aí da primeira aula, né? Então, nós terminamos aqui vendo, né, a definição aí de calor latente, né? E nós vimos ali algumas fases de transformação, tá bom? Pessoal, só para alguns detalhes aí que nós vamos usar durante os exercícios, tá? Então, ó, o calor latente, nós vamos usar aqui LF, né, para calor latente de fusão, LV para solidificação, desculpem, para vaporização, né? LS para calor latente de solidificação, LC para calor latente de condensação. Pessoal, gravem bem aqui esses valores, anotem, tá? Porque, ó, aqui, durante as aulas, nós adotaremos, ó, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Calor latente de solidificação da água, menos 80 calorias por grama. Pessoal, aqui um detalhe importante, né? Que é o seguinte, pessoal. A Isabela me pergunta o de sublimação. Aqui nós não vamos trabalhar com esse processo, tá, Isabela? Mas eu poderia colocar assim, que daí colocaria o do gelo seco, por exemplo, tá, Isabela? Porque lembra que o gelo seco é o dióxido de carbono, né? Tá bom? Ele não é igual aqui o gelo comum, né? Que é a formação através da água, né? No caso do gelo seco é o dióxido de carbono. Mas poderia ter colocado assim, tá? Mas é que nós vamos acabar não trabalhando com esse processo aqui, tá? Pessoal, entendam aqui o seguinte, ó, se vocês olharem, o calor latente de fusão do gelo, o calor latente de vaporização da água, observem, ó, o do gelo positivo, né, fusão, 80 calorias por grama, a vaporização da água, positivo aqui, 540 calorias por grama. E observem, pessoal, que a solidificação e a condensação, os calores latentes estão negativos. Por que isso, pessoal? Porque entendam o seguinte, quando nós temos o processo de fusão, nós vamos passar do estado sólido para o estado líquido, nós temos que fornecer calor para esse bloco de gelo. Tá? Então lembrem, pessoal, sempre que eu forneço calor, por convenção, essa quantidade de calor tem sinal positivo. A mesma coisa acontece na vaporização, né? Então eu tenho aqui a água no estado líquido, para transformá-la em vapor, nós temos que fornecer calor para essa massa de água, né? Então observem que nós estamos agregando energia, né? Nós estamos fornecendo calor. Tá? Então, por isso que os calores latentes de fusão e vaporização, eles têm sinal positivo, né? Agora, o calor latente de solidificação e o calor latente de condensação, eles têm sinal negativo, por quê, pessoal? Porque para que eu passe do estado líquido para o estado sólido, o processo de solidificação, o que nós temos que fazer? Nós temos que extrair o calor, aqui no exemplo da água, né? Então, para passar a água do estado líquido para o estado gasoso, nós temos que retirar calor da água. Então, nesse caso, lembrem, pessoal, da convenção. Se o calor é retirado, se o calor é extraído, por convenção, essa quantidade de calor terá sinal negativo. Tudo bem? Então, por isso que aqui o calor latente de solidificação, o calor latente de condensação, eles têm aqui sinais negativos. Tá bom? Fusão, vaporização positivo, porque eu forneço calor para mudar o estado físico da água. Solidificação, condensação, eu tenho que extrair o calor da água. Por isso, eles terão sinal negativo aqui, tá? Então, o calor latente de fusão, 80, calor latente de solidificação, menos 80 calorias por grama, tá? O calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama, o calor latente de condensação do vapor, menos 540 calorias, tá bom? Por grama. Legal? Tudo bem, pessoal? Então, observem. Lembrem da convenção. Sempre que eu fornecer calor, sinal positivo.
Sempre que eu extrair calor, por convenção, essa quantidade de calor extraída, subtraída, ela terá sinal negativo. Tá bom? Tudo bem? Tá? Então, pessoal, aqui só alguns exemplos aqui, tá? De valores aí de calores latentes, tá? Igual aqui, ó, pessoal, calor latente de fusão, né? Então, você tem, por exemplo, a água, 80 calorias por grama, o alumínio, 96 calorias por grama, o cobre, 32, né? Já na ebulição, né, pessoal, a água, 540 calorias por grama, né? Eu pego aqui, por exemplo, ó, o ferro, 1.495 calorias por grama, só para ter alguns exemplos, tá bom, pessoal, de calores latentes. Mas, pessoal, não fique preocupado com essa tabela aqui não, tá? Sempre que nós formos trabalhar aí nos exercícios, o valor do calor latente, ele será fornecido para vocês, tá bom? Ah, eu estou lá trabalhando com cobre ou com alumínio, né? Aí eu tenho lá a mudança do estado físico. Aí eu vou fornecer para vocês o valor do calor latente do alumínio, por exemplo. Tá bom? Tudo bem? Não, Davi, ela está aqui no slide para vocês, tá bom? Não precisa copiar, tá? Ela está no arquivo aí, se você quiser imprimir para deixar guardado, tudo bem. Tá bom? Mas, por exemplo, no exercício, isso vai ser fornecido. Tá bom? Tudo bem? Alexandre, quanto maior o calor latente, mais rápido. Não, Alexandre, não. Observa que aqui representa o seguinte, ó. Ela representa a quantidade de calor necessário para mudar aqui a massa de 1 grama, tá? Para fazer essa mudança do estado físico aqui de 1 grama. Por exemplo, eu tenho a massa de água, vamos falar 1 grama de água. Então, para mudar o estado físico aqui, a fusão, né? De 1 grama, eu preciso fornecer 80 calorias. Aqui, 25 calorias por grama. Observe que a quantidade de calor necessária é menor. Tá bom? Não, a fórmula não muda, pessoal. É massa vezes o calor latente. Tá bom? Tudo bem? A fórmula é M vezes L, tá, pessoal? Massa vezes calor latente. Observe que aqui a temperatura é constante, tá? Por isso não tem aqui o delta teta, tá? Porque a temperatura é constante, tá bom? Ok? Pessoal, mais simples, Thalita. Pessoal, observe o seguinte, só pegar um exemplo aqui, um gráfico, para fechar esse tema calor latente, calor sensível, e aí nós podemos trabalhar aqui com exercícios. Ó. No calor latente, sim, Matheus. Ó, pessoal, observe o gráfico aqui, eu teria aqui a temperatura, no eixo horizontal o tempo, tá? Imagine aí o gelo, né? Falei, ó, gráfico de aquecimento do gelo com uma temperatura inicial a menos 10 graus Celsius. Observem, pessoal, lembrem que 0 é o ponto de fusão, 100 graus Celsius o ponto de ebulição da água, tá? Então, observem, pessoal, que de menos 10 até 0, nós temos aqui o gelo, está no estado sólido. Como tem a variação de temperatura, né, de menos 10 até 0, é calor sensível, ok? Bom, o gelo, nós estamos fornecendo calor continuamente, tá, pessoal? Então, o gelo chegou na temperatura de 0 graus Celsius, ele atingiu o ponto de fusão, né? Lembrem, pessoal, no ponto de fusão, ele tem a mudança aqui de sólido para líquido. No caso aqui da fusão, é calor latente, né? Mudança de estado físico. Observem, ó, a temperatura permaneceu constante, ó. Legal? Tá? Aí, legal, estamos fornecendo calor continuamente, tá, pessoal? O que aconteceu? O gelo teve a mudança aqui do estado de sólido para líquido, estamos fornecendo calor, a temperatura do gelo está subindo, está aumentando, tá? Ele passou para o estado líquido, nós temos aqui o calor sensível. Tudo bem? Olha lá, variação de temperatura, ó, de 0
Aí, essa massa agora de água atingiu 100 graus Celsius, né? Atingiu 100 graus Celsius, pessoal, é o ponto de vaporização da água, né? Então, ela começa a passar aqui do estado líquido para o estado gasoso. Olha lá, pessoal, mudança de estado físico, calor latente. Observem que a temperatura, ó, ela está constante aqui nessa fase marrom aqui, ó, 100 graus Celsius. Tudo bem? Aí, legal. A água passou para o estado de vapor, aí é calor sensível novamente, né, pessoal? Tá? Opa, pulei aqui. Tudo bem? Aí é o calor sensível outra vez, tá? Por quê? Aí você tem a variação de temperatura, tá bom? Tudo bem? Então, Vitor, se tiver uma sublimação, aí nós vamos usar. Depende, se for aí do gasoso, do sólido para o gasoso, tá? Aí nós teremos lá o calor latente de sublimação, tá? Aí vai depender da substância, né? Esse calor latente ele varia. Aquele do slide anterior que eu coloquei para vocês foi da água, tá bom? A sublimação você vai ter o calor latente para a transformação de sólido para gasoso, e se for a ressublimação de gasoso para sólido, a extração de calor, ele será o valor absoluto é o mesmo, tá? Porém, na hora de calcular, nós usamos os sinais invertidos, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, esse gráfico aqui é mais para mostrar para vocês e reforçar a diferença, né, entre calor sensível e calor latente, tá? Então, fixem bem, pessoal. Tiver variação de temperatura, calor sensível. Mudança de estado físico, calor latente, temperatura constante. Olha lá, variação de temperatura, calor sensível, não há mudança de estado físico. Aqui, mudança de estado físico, calor latente, temperatura constante. Aqui, calor sensível, só variação de temperatura. Isso, Wilton, da água. Aqui, ó, observa aqui, Wilton, gráfico de aquecimento do gelo com a temperatura inicial a menos 10 graus Celsius. Tá bom, Wilton? Seria a água. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Ok? Pessoal, então, isso posto, tá? Nós temos agora condições de começar a trabalhar aqui com exercícios, tá bom? Exercícios aí vão envolver agora tanto o calor latente quanto o calor sensível. Tá ok? Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, ó. Nós vamos começar aqui, ó, com o exercício 1, tá? Onde diz o seguinte: um pedaço de gelo de massa M igual 400 gramas, a temperatura de menos 15 graus Celsius é aquecido lentamente. Ele se funde, né? E transforma-se em água líquida, a qual continua a ser aquecida. Vaporiza-se e o vapor atinge 120 graus Celsius. Daí ele pede, determine o calor total fornecido na operação e trace a curva de aquecimento do processo. Tudo bem? Então, pessoal, ele fala aqui, nós temos aí um pedaço de gelo, massa igual a 400 gramas, onde ele está numa temperatura inicial de menos 15 graus Celsius, né? Então, ele diz que esse gelo é aquecido lentamente, ele se funde, transforma em água líquida, a qual continua a ser aquecida, essa água vaporiza-se e o vapor aí atinge a temperatura de 120 graus Celsius. Então, ele quer saber o calor total fornecido durante essa operação, né? E pede aí para construir a curva de aquecimento do processo, tá? Pessoal, são dados aqui, ó, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama,
calor da vaporização da água, 540 calorias por grama, o calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius, o calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius, e o calor específico do vapor, 0,48 calorias por grama grau Celsius. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, entendam o seguinte, nós teremos aqui vários processos, né, para transformar esse gelo em vapor, né? Quais são os processos? Primeiro, pessoal, o gelo está a menos 15 graus Celsius, ele está no estado sólido. Então, nós vamos fornecer calor para o gelo. Esse gelo vai se aquecer, vai atingir o ponto de fusão. Aí nós entraremos no processo de fusão. Esse gelo vai se fundir, né? Ele vai derreter, vai passar para o estado líquido. No estado líquido, ele se apresenta aqui, essa massa de gelo, agora como massa de água, né? Ela continuará sendo aquecida, vai atingir o ponto de vaporização, ou seja, teremos aí a mudança do estado físico, de líquido para vapor. Esse vapor, pessoal, essa água, né? Depois que ela passar para o estado de vapor, esse vapor continuará sendo aquecido até a temperatura de 120 graus Celsius. Então, observem, pessoal, que nesse processo nós temos 5 fases para analisar, né? Nós temos a fase aqui do gelo, ele está no estado sólido, a fase de fusão, depois a fase da água no estado líquido, depois a fase de vaporização e, por último, né, a análise do estado de vapor. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, para facilitar, nós vamos fazer passo a passo, uma fase de cada vez. Tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, vou começar aqui, ó, com gelo, né? Pessoal, o gelo, a fase inicial do gelo é o quê? Calor sensível ou latente? Nessa fase inicial, ele está com menos 15 graus Celsius. Então, essa primeira fase é sensível. Então, vamos lá. Calor sensível, massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Ou seja, ó, nessa fase nós teremos a massa, 400, vezes o calor específico sensível do gelo, está aqui, ó, meia caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Nessa primeira fase, pessoal, ela finaliza, né, essa primeira fase em 0 graus Celsius, que é onde ele entra no ponto de fusão. Então, nós teremos aqui, ó, 0 menos, né, lembra, temperatura final menos inicial. É 0 menos 15. Tudo bem? Então, teremos 400 vezes meio, vezes 0. Aqui, pessoal, menos com menos, né? Nós temos lá a regra matemática, né? Vira aqui um mais, tudo bem? Então, teremos 400 vezes meio vezes 15, 3.000 calorias, né? Então, observem, pessoal, que nós precisaremos fornecer a esse bloco de gelo 3.000 calorias para elevarmos a sua temperatura de menos 15 até 0 graus Celsius. Tudo bem aqui, pessoal? Essa é a primeira fase. Legal? Aí, tudo bem, o gelo atingiu 0 graus Celsius. Na hora que ele atinge 0 graus Celsius, pessoal, é o ponto de fusão. Se é o ponto de fusão, se nós continuarmos a fornecer calor, existirá a mudança de estado físico. Ou seja, pessoal, se é mudança de estado físico, é a equação do calor latente, né? Então, quantidade de calor é igual ao produto, massa vezes o calor latente de fusão. Tudo bem? Olha aí, pessoal, a massa, 400 gramas, vezes 80. Tudo bem? Então, 400 vezes 80, né? 32.000 calorias. Então, pessoal, para nós conseguirmos aqui mudar o estado físico dessa massa de 400 gramas de gelo do estado sólido para o estado líquido, nós teremos que fornecer aí ao gelo uma quantidade de calor equivalente a 32.000 calorias. Tudo bem, pessoal? Tá?
Então, para que a gente consiga converter essa massa de 400 gramas de gelo do estado sólido para o estado líquido, nós teremos que fornecer para ela uma quantidade de calor equivalente a 32 mil calorias. Tudo bem? Legal? Tá? René, sempre que for variação de temperatura, é calor sensível, tá? Então, sempre que tiver variação de temperatura, a fórmula é essa, tá? Massa vezes calor específico sensível vezes variação de temperatura. Tudo bem? Legal? Bom, pessoal, legal. Convertemos aí o gelo, né, do estado sólido para o estado líquido. O que nós continuamos fazendo aqui? Estamos fornecendo calor, agora para a água no estado líquido. Então, vamos lá. Pessoal, se nós queremos chegar no estado de vapor, nós vamos ter que levar agora a massa de água até 100 graus Celsius. Para fazer isso, pessoal, o que nós vamos ter que fazer? Agora a massa de gelo virou massa de água, né? Então, teremos 400 vezes 1, ela vai chegar em 100 graus Celsius, né? Igual, vezes, né? 100 menos 0, né? Então, nós teremos, 400 vezes 1 vezes 100. Então, pessoal, a quantidade de calor que nós teremos que fornecer agora para a água, aí no estado líquido, para elevá-la de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, nós teremos que fornecer para essa massa agora de água uma quantidade de calor equivalente a 40 mil calorias, tá? Heverson, por que 100 graus Celsius, né? Porque lembra, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, tá? Lembrem, pessoal, que a água, ela começa a transformação do estado líquido para o estado gasoso quando ela atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Tudo bem? Tá ok? Pessoal, legal. Chegamos aqui na temperatura de 100 graus Celsius. Estamos fornecendo calor ainda. Se nós continuamos a fornecer calor, tá? Ela entra, essa massa agora de água, entra no estado de vaporização. Olha lá, pessoal, mudança de estado físico. Se é mudança de estado físico, é calor latente, tá? Então, nós fazemos aqui a massa, 400, vezes o calor latente de vaporização, 540, né, calorias por grama, tá bom? Portanto, pessoal, para que a gente consiga converter essa massa de 400 gramas de água do estado líquido para o estado de vapor, nós precisaremos fornecer aí para essa massa de água uma quantidade de calor equivalente a 216 mil calorias. Tudo bem? Ok? Aí, legal. Nós chegamos aqui. Convertemos agora a água, né, do estado líquido para o estado de vapor. E aí, nós precisamos chegar na temperatura de 20 graus, de 120 graus Celsius. Aí, de novo, né, pessoal? Calor sensível, né? Variação de temperatura. Então, o que nós teremos, 400, agora essa massa de água virou vapor, 400 vezes o calor específico do vapor, 0,48, vezes a variação de temperatura, né? Temperatura final, 120, menos a temperatura inicial do vapor, que era 100 graus Celsius, né? Tudo bem? Então, teremos, 400 vezes 0,48 vezes 20. Então, pessoal, para aquecer agora a massa de 400 gramas de vapor de 100 graus Celsius até 120 graus Celsius, nós precisaremos fornecer para esse vapor uma quantidade de calor equivalente a 3.840 calorias. Tá bom? Legal? Agora, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos a quantidade de calor para cada fase.
né? Agora, no exercício, ele pediu o quê? A quantidade de calor total, né? Observem que a quantidade de calor total ela é a somatória, ó. Quantidade de calor do gelo, mais fusão, mais água, mais vaporização, mais o estado de vapor. Então, para ter a quantidade de calor total, agora precisamos somar aqui os calores fornecidos em cada fase. Tudo bem? Nesse caso, sim, Felipe, vai ser intercalado, né? Porque você iniciou lá no estado sólido, no gelo, e terminou aqui no estado de vapor. Tá bom? Sim, muita energia, Wilton. Tudo bem? Então, portanto, pessoal, ó, a quantidade de calor total, né? Então será no gelo 3.000 calorias, na fusão 32.000 calorias, na água, né? Para elevar de 0 a 100 graus Celsius foram necessárias 40.000 calorias, a vaporização, pessoal, 216.000 calorias, e na última fase, para elevar o vapor de 100 para 120 graus Celsius, foram necessárias lá 3.840 calorias. Portanto, pessoal, a quantidade de calor necessária para transformar o gelo, que estava numa temperatura inicial de menos 15 graus Celsius, um gelo de massa igual a 400 gramas, né? Que estava numa temperatura inicial de menos 15 graus Celsius. Em vapor a 120 graus Celsius, nós teremos que fornecer aí, durante todos os processos de transformação, uma quantidade de calor equivalente a 294.840 calorias. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Essa é a quantidade de calor total. Tá ok? É bastante energia. Ok? Opa. Legal? José me pergunta, né, se consegue calcular o tempo. Dá para calcular, José, mas nós precisaríamos saber, tá, qual é a potência da fonte quente, tá? Tudo bem? Por quê? Lembra que a fonte quente, ela fornece um fluxo de calor, um fluxo de energia, que nada mais é que a potência, tá? Então, nós teríamos que, para saber o tempo necessário, nós teríamos que conhecer a potência da fonte quente, tá bom? Sim, vamos usar as equações da energia daqui a pouco, tá, Wilton? Uhum. Sim, Arthur. Ó, pessoal, para concluir, falta a curva de aquecimento no processo, né? Tudo bem? Olha aí, pessoal, então, no processo, né, o que que nós temos aqui, ó? A primeira fase, ó, o calor do gelo, então ele estava em menos 15 graus Celsius, né? Foi aquecido aqui até 0 graus Celsius, então consumiu aqui 3.000 calorias, né? Depois, no processo de fusão, 32.000 calorias, ok? Então, aqui, 3.000 mais 32.000. Então, na hora que nós convertemos aqui o gelo em água, então, aí para o estado líquido, né? Então, nós já consumimos aqui, ó, 35.000 calorias. Aí, o que que nós fizemos? Continuamos aquecendo a água. Olha lá, precisamos aí de mais 40.000 calorias para elevar agora a água até 100 graus Celsius, que é o ponto de vaporização da água. Então, olha lá, fornecemos mais 40.000 calorias. Então, até aqui, pessoal, nós já consumimos uma quantidade de calor equivalente a 75.000 calorias, né? Aí teve o processo de fusão. Fusão não, desculpa, vaporização. Olha lá, vaporização consumiu, foi a fase que consumiu a maior quantidade de calor. Olha lá, 216.000 calorias.
Olha aí, pessoal, já consumindo um total, né, desde lá do gelo, de 291 mil. Aí, para elevar no final o vapor até 120 graus Celsius, aí comparado com os outros processos, né, pessoal, 3.840 calorias, aí dando um total aqui, um consumo total de 294.840 calorias. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, Irailton, vocês já têm o slide disponível, não precisa copiar, né? O importante é você anotar, tá? Fazer anotações dos pontos principais. Agora, você já tem o arquivo, né? Com tudo digitado certinho para vocês, pessoal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo com esse exercício? Ok? Né? Tudo bem? Tá? Pessoal, eu preparei mais um exercício aqui, tá? Também aí de calor sensível, calor latente, mudança de estado físico, tá? Para a gente treinar mais, tá bom? Tudo bem? Então, Marcelo, vai lá, ó, entra lá no Teams, Marcelo, entra lá. Você tem uma aba que chama Arquivos, tá? Dentro da aba Arquivos, você tem uma pasta chamada Slides Aulas, e aí você vai achar. Esse aqui é a aula 3, tá, Marcelo? Dá uma olhada lá, você vai encontrar lá, tá, Marcelo? Uhum. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer mais um? Pessoal, é o seguinte, só antes de fazer aqui o próximo exercício, deixa eu só falar aqui de um outro ponto importante com vocês, que é o calorímetro, tá? O que é o calorímetro, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá? O calorímetro, pessoal, é o aparelho utilizado aqui em laboratório, tá? Com o objetivo, tá? De realizar aí experiências, tá? Realizar aqui experiências envolvendo trocas de calor entre corpos ou substâncias, tá? Então, pessoal, o calorímetro, como é que é? Ele é um aparelho onde ele tem aqui uma parede adiabática. O que é parede adiabática? Pessoal, entendam aqui, uma parede adiabática é aquela que não permite a troca de calor entre o sistema e o meio externo. Tá? Então, quando se fala aqui numa parede adiabática, entenda aqui essa parede adiabática como sendo uma parede que não permita o fluxo de calor, tá? Aqui, da parte interna para a parte externa, ou da parte externa para a interna. Tá? Então, essas paredes adiabáticas, geralmente, elas são feitas de materiais isolantes. Né? Quer ver um exemplo comum, pessoal? Quando vocês pegam essas malas térmicas, né? As garrafas térmicas, tudo bem? Então, você tem ali um material isolante para não permitir aqui o fluxo de calor, né, pessoal? Da parte interna para a parte externa, ou da parte externa para a interna. Olha aí, ó, tudo bem? Mas é lógico, pessoal, não tem o calorímetro ideal, né? Não tem um calorímetro ideal. Por quê? Porque a gente observa que mesmo aqui, depois de um determinado intervalo de tempo, você pega, por exemplo, a garrafa térmica, né? Acaba tendo, né? O fluxo de calor, ele acaba obstruindo, mas não é perfeito, né, pessoal? O Leonardo põe aqui o caso do cobertor, né? É verdade, Leonardo, é um exemplo, né? Tá bom? Tá? Então, pessoal, quando nós usamos o calorímetro, então, a ideia é que esse calorímetro ele não permita a troca de calor
entre o sistema e o meio externo. Então, ele é usado, né, para determinação do calor específico aí de substâncias ou de corpos, tá bom? Olha aí, pessoal, só um exemplo aqui, né? Então, nós teríamos aqui o isolante térmico, tudo bem? Tá? Aqui um suporte, né, para o calorímetro, né, um vaso, o mercúrio aqui que é do termômetro, né, um agitador. Então, pessoal, aqui é só um exemplo de um calorímetro, tá? Nós vamos encontrar aí vários tipos aí de calorímetros aí nos laboratórios, tá ok? Tá? Então, ó, pessoal, conforme comentei com vocês agora há pouco, né? Em princípio, o calorímetro ele não deveria trocar com calor, né, com os corpos do seu interior, mas isso não ocorre. Tá bom, pessoal? Portanto, nós vamos ver aí em alguns exercícios, nós vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro. Tá bom? Tudo bem? Tá? A garrafa, sim, pessoal, a garrafa de café, né, aquela garrafa térmica, ela é um exemplo de calorímetro, tá? Tudo bem? Tá? Agora, pessoal, nos exercícios que nós trabalhamos até agora, opa, travou a tela aqui. Nos exercícios que nós trabalhamos até agora, nós trabalhamos sempre com um elemento, né? Analisando lá o corpo de alumínio, analisando a água, cobre. Observem que nós tínhamos sempre um único elemento. Agora, e quando nós tivermos mais de um elemento? Como é que nós vamos avaliar a troca de calor? Tá? Então, pessoal, lembrem que num sistema de vários corpos termicamente isolados do meio externo, a soma aqui das quantidades de calor por eles trocados será igual a zero. Ou seja, pessoal, quando nós analisarmos aqui dentro do calorímetro, né, os elementos trocando calor, então a equação fundamental ela será dada pelo seguinte, ó, a somatória dos calores recebidos mais a somatória aí dos calores cedidos terá que ser igual a zero, tá? Ou seja, pessoal, para um sistema onde nós tivermos mais de um corpo, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, a somatória dos calores trocados terá que ser igual a zero. Então, pessoal, dentro desse calorímetro, nós teremos elementos fornecendo calor, elementos recebendo calor. A somatória dos calores recebidos com os calores cedidos, essa somatória, ela tem que ser igual a zero, tá? Quando nós temos, né, o sistema termicamente isolado, tá? No caso aí, pessoal, do sistema ele não estar termicamente isolado, né? Então, o que nós teremos que considerar aqui? Além, né, de considerar a quantidade de calor que os elementos do sistema trocaram entre si, nós também teremos que analisar a quantidade de calor que está sendo trocada com o ambiente externo. Tudo bem? Ok? Legal? Então, pessoal, gravem bem aqui, anotem, ó, dê um destaque aí no caderno de vocês para essa primeira aqui, ó, somatória das quantidades de calores recebidos, mais a somatória, né, das quantidades dos calores cedidos, terá que ser igual a zero, sempre que nós tivermos aí um sistema termicamente isolado. Tá bom? Então, pessoal, nos exercícios que nós tivermos a presença do calorímetro, serão exercícios que nós vamos considerar essa situação, tá? Porque, lembrem, ó, o calorímetro, né, ele é um vaso adiabático, né, onde a ideia é que ele não permita a troca de calor do sistema com o meio externo,
tá bom? Então, nos exercícios aí que nós estivermos com o calorímetro, né? Então, nós vamos considerar aqui essa situação, tá bom? Tudo bem? Isso mesmo, Thalita, isso aí. Naqueles em que não tivermos o isolamento, nós vamos ter que somar aqui a quantidade de calor que está sendo trocada com o ambiente. É isso aí, Thalita. Tudo bem, pessoal? Tá? Anotaram aí, pessoal, todos os dados? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, então é o seguinte, vamos trabalhar isso aqui, hein? No exercício 2, ele diz assim, ó, número 1 e 2 não cabe aqui, Carlos. Deixa eu fazer o número 2, depois eu volto, tá, pessoal? Tá? Carlos, não, vasodiabático, Carlos, é o que não permite troca de calor, tá bom? Tá? O vaso de pressão é outro conceito, tá, Carlos? Tudo bem? Tiraram foto aqui, pessoal? Tranquilo? Pessoal, os exercícios estão nos slides, tá bom? Ó, o exercício 2, ó, ele diz assim, um corpo homogêneo com massa igual a 10 gramas, tá? É constituído por uma substância que possui calor específico sensível igual a 0,12 calorias por grama grau Celsius quando está no estado sólido e 0,22 calorias por grama grau Celsius quando está no estado líquido. A temperatura de fusão dessa substância é 40 graus Celsius. Tá? Esse corpo, na temperatura inicial de 30 graus Celsius, é introduzido em um calorímetro com capacidade térmica igual a 20 calorias por grau Celsius. No instante inicial, o calorímetro está em equilíbrio térmico com um líquido a temperatura de 60 graus Celsius. Aí ele diz, ó, sabe-se que a massa desse líquido é igual a 30 gramas e o seu calor específico sensível vale 0,9 calorias por grama grau Celsius. Aí ele diz aqui, ó, o equilíbrio térmico do sistema é atingido a 50 graus Celsius, sem que o líquido se solidifique. Admitem-se trocas de calor exclusivamente entre os corpos mencionados. Aí ele pede, ó, determinar o calor latente de fusão da substância que compõe o corpo. Tudo bem? Quanta informação, né, Tiago? É isso aí. Vamos lá. Pessoal, então ele fala assim, ó, nós temos um corpo homogêneo, tá ok? Onde esse corpo, ele tem aqui uma massa de 10 gramas. Matheus, no final da aula eu respondo a sua pergunta, tá, Matheus? Senão a gente sai do foco aqui, ó, tá? Ó, pessoal, então ele fala aqui, ó, nós temos um corpo homogêneo, tá? Ele tem uma massa igual a 10 gramas, tá? Então ele diz aqui que esse corpo ele é constituído aqui por uma substância que, quando está no estado sólido, ela tem aqui um calor sensível de 0,12
calorias por grama grau Celsius, tá? E quando ela passa para o estado líquido, ela tem aqui, ó, ela muda, né, o seu calor específico para 0,22 calorias por grama grau Celsius. Tudo bem? E ele informa que a temperatura de fusão aqui dessa substância é de 40 graus Celsius, tá? Ele fala que esse corpo está com uma temperatura inicial de 30 graus Celsius e ele será colocado dentro de um calorímetro, onde esse calorímetro tem uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Ele diz ainda, ó, que no início aqui, no instante inicial, tá, esse calorímetro está em equilíbrio térmico com um líquido, um outro líquido aí qualquer, onde esse líquido está aí a uma temperatura de 60 graus Celsius. Ou seja, no instante inicial, o calorímetro e o líquido estão a uma temperatura de 60 graus Celsius. E ele diz que a massa do líquido que está dentro aí desse calorímetro é igual a 30 gramas. Tudo bem? E o calor específico aí sensível desse líquido é de 0,9 calorias por grama grau Celsius. Pessoal, ele fala que o equilíbrio térmico é atingido a 50 graus Celsius, sem que o líquido se solidifique. Agora, pessoal, se o equilíbrio é atingido a 50 graus Celsius, o que acontece com esse corpo homogêneo aqui? Ó? Ele está no estado sólido, né, no instante inicial. O que acontece com esse corpo homogêneo, pessoal? Se ele fala aqui que a temperatura de fusão da substância que compõe esse corpo homogêneo, a temperatura de fusão dessa substância é de 40 graus Celsius, o que aconteceu com esse corpo, pessoal? Houve a fusão, né? Ele passou para o estado líquido. Então, pessoal, no final desse processo, o que nós temos? O líquido que estava dentro do calorímetro, né? E esse corpo homogêneo que inicialmente estava no estado sólido também se transformou para o estado líquido. Né? Então, nós temos uma mistura aí, tá bom? Então, dadas essas condições, ele quer saber o calor latente de fusão da substância que compõe esse corpo homogêneo. Ok? Sim, permaneceu ali. O corpo ganha calor, é isso aí, pessoal. Pessoal, então é o seguinte, ó. Para auxiliar a nossa análise, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passo a passo aqui, ó. É o seguinte, ó, esse seria o estado inicial. Olha lá. Vamos fazer um gráfico para ficar melhor, pessoal, de nós entendermos aí e enxergarmos o que aconteceu nesse processo, tá bom? Ó, no estado inicial, nós tínhamos aqui a 60 graus Celsius, eu coloquei até de vermelho aqui, pessoal, para representar a fonte quente, ó. Nós tínhamos aqui a 60 graus Celsius, o líquido e o calorímetro. Tudo bem? Então, no instante inicial, eles estão aqui a 60 graus Celsius, tá bom? E, pessoal, nesse instante inicial, nós temos aqui a nossa fonte fria, está aqui em azul, que é o corpo homogêneo numa temperatura de 30 graus Celsius. Legal? Esse é um instante inicial. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aí. Pessoal, tem um ponto importante aqui, que ele fala que é o ponto de fusão da substância que compõe aí esse corpo homogêneo, né? Onde ele fala que o ponto de fusão é igual a 40 graus Celsius. Tá bom? Também tem outra informação importante aqui, que é a temperatura de equilíbrio. Ele fala que a temperatura de equilíbrio aí do sistema, ela ocorre a 50 graus Celsius. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, estou colocando aqui esse gráfico para facilitar aí a coleta dos dados, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Se houve o equilíbrio a 50 graus Celsius, então o líquido perdeu calor. O líquido cedeu calor.
Tudo bem? Ele estava a 60 graus Celsius, ele cedeu o calor para se equilibrar aqui na temperatura de 50 graus Celsius. Tudo bem? A mesma coisa, pessoal, aconteceu com o calorímetro, né? Que ele fala, no instante inicial, né, o líquido está em equilíbrio térmico com o calorímetro a temperatura de 60 graus Celsius. Então, pessoal, tanto o líquido quanto o calorímetro, eles cederam calor, né? Para que eles diminuíssem aqui a sua e o corpo homogêneo, pessoal, o que aconteceu? Olha lá, o corpo homogêneo estava numa temperatura inicial de 30 graus Celsius, ele foi aquecido até 40 graus Celsius. Quando chegou na temperatura de 40 graus Celsius, o que aconteceu, pessoal? A substância que compõe esse corpo atingiu a sua temperatura de fusão. Ela atingiu o ponto de fusão. Então, pessoal, nesse instante, o que ocorreu aqui? Ocorreu uma mudança de estado físico. Ou seja, houve a transformação desse corpo do estado sólido para o estado líquido. E quando esse corpo, né, essa massa, passou para o estado líquido, ela ainda foi aquecida até a temperatura de 50 graus Celsius. Então, observem, pessoal, olhando aqui para o gráfico, o que aconteceu? O líquido e o calorímetro forneceram calor, e quem absorveu esse calor? Foi o corpo homogêneo, tá? Só que a quantidade de calor fornecida pelo líquido e pelo calorímetro foi tal que foi suficiente para promover a mudança do estado físico desse corpo, de sólido para líquido, né? E aí eles atingem ali o equilíbrio térmico à temperatura de 50 graus Celsius. Então, o que acontece, pessoal? Lembrem, lá da equação, a somatória dos calores cedidos mais a somatória dos calores recebidos igual a zero. Então, o equilíbrio ele se dá quando esses calores se equiparam, o calor cedido igual ao calor recebido, né? Então, aonde que vai acontecer esse equilíbrio, essa equiparação entre os calores cedidos e os recebidos? Ela ocorrerá na temperatura de 50 graus Celsius. Então, por isso, pessoal, que 50 graus Celsius é a chamada temperatura de equilíbrio desse sistema. Tudo bem? Legal, pessoal? Olhando aqui para o gráfico, deu para interpretar melhor ali os dados que ele forneceu? Ok? Né? Com o gráfico fica mais fácil para enxergar, né, pessoal? Tudo bem? Posso mudar aqui o slide, pessoal? Sim? Uhum. Legal, pessoal. O Wilton me pergunta, né, se a temperatura de equilíbrio é algo intuitivo ou precisa ser fornecida. Geralmente ela é fornecida, tá, Wilton? Agora, se ela não for fornecida, nós temos que fazer um balanço dos calores, tá bom? Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui vamos para a solução, né? Então aqui estão os dados, ó. A massa do corpo, né? 10 gramas. Ok? Nós temos aqui o calor específico aqui do corpo, quando ele está ainda como um sólido, né? 0,12 calorias por grama grau Celsius, tá? O calor específico aqui do corpo, pessoal, aí quando ele passou para o estado líquido, tá? Tudo bem? Aqui é quando ele passa para o estado líquido, 0,22 calorias por grama grau Celsius. Aqui, pessoal, a temperatura de fusão dessa substância, 40 graus Celsius. A temperatura inicial do corpo, 30 graus Celsius. A capacidade térmica do calorímetro, 20 calorias por grau Celsius. A temperatura inicial do calorímetro, 60 graus Celsius. A temperatura inicial do líquido, que está ali dentro do calorímetro, né? 60 graus Celsius.
a massa do líquido, 30 gramas, e o calor específico do líquido, 0,9 calorias por grama grau Celsius. Tudo bem? E aí, pessoal, a temperatura final, né? 50 graus Celsius, tá bom? Bom, vamos lá? Então, vamos lá. Pessoal, então aqui vale, né, a equação fundamental, né? A somatória dos calores recebidos mais a somatória dos calores cedidos tem que ser igual a zero, né? Ele fala que estamos dentro do calorímetro. Tudo bem? Ele está usando aí o calorímetro. Bom, pessoal, então, calor recebido. Quais as fases aqui nós estamos recebendo calor? Quando nós temos o corpo no estado sólido, ele recebeu calor, olha a setinha apontando para cima, pessoal, está recebendo calor. Para o processo de fusão desse corpo, do estado sólido para o líquido, recebeu calor, setinha aqui para frente, tá? E quando esse corpo passou para o estado líquido, né, ele teve aqui uma elevação da sua temperatura, olha lá no gráfico, ó, de 40 para 50 graus Celsius. Então, pessoal, essas três fases iniciais aqui teve o ganho de calor, né, para o corpo. Agora, tem alguém fornecendo. Quem é que está cedendo calor? Olha lá, pessoal, quem está cedendo é o calorímetro. Então, pelo fato dele ceder calor, que a sua temperatura ela diminui, né, de 60 para 50 graus Celsius. E o líquido, né, que estava dentro do calorímetro, ele também cedeu calor. Como que nós sabemos que ele cedeu calor, pessoal? Porque a temperatura dele diminuiu, né? Ela estava em 60 graus Celsius, diminuiu aqui para 50 graus Celsius. Tudo bem? Então, o líquido e o calorímetro estão cedendo calor, e esse calor cedido pelo líquido e pelo calorímetro estão sendo absorvidos, recebidos por esse corpo homogêneo. Tudo bem? Ok, pessoal? Bom, pessoal, então é o seguinte, para facilitar, vamos fazer como no exercício anterior, vamos calcular, tá? Cada fase separado, depois nós fazemos essa somatória. Tudo bem? Legal? Sim, Ivan, o calor do líquido e do calorímetro vão estar negativos, tá? Mas quando nós calcularmos através da temperatura. Tá bom, Ivan? Tá legal? Eles vão aparecer negativos sim, tá? É que aqui é somatória, tá? Como é somatória, aí, por definição, eu coloco todos com sinal de mais. O sinal de negativo vai vir quando nós fizermos análise da temperatura. Tá legal, Ivan? Ok? Bom, então, pessoal, é o seguinte, a somatória está aqui, né? Quantidade de calor do corpo quando ele estava no estado sólido, mais a quantidade de calor para o processo de fusão, mais a quantidade de calor quando o corpo passou para o estado líquido, mais a quantidade de calor cedida pelo calorímetro, mais a quantidade de calor cedida pelo líquido, tudo isso terá que ser igual a zero. Pessoal, eu vou fazer cada fase separado, depois a gente soma tudo, tá bom? Para vocês enxergarem melhor cada fase, tá? Ó, vamos lá. A primeira fase, o corpo lá no estado sólido ainda, quando ele vai de 30 para 40 graus Celsius, é calor sensível, né, pessoal? Por quê? Está havendo mudança de temperatura. Então, essa primeira fase do corpo no estado sólido, onde a temperatura irá variar de 30 para 40 graus Celsius, é calor sensível, ok? Então, nós teremos, ó, massa do corpo, né, vezes o calor específico sensível do corpo, vezes a temperatura de fusão, menos a inicial, né? Então, a massa do corpo, 10 gramas, o calor específico sensível do corpo, pessoal, quando ele está no estado sólido, está aqui, ó, 0,12 calorias por grama grau Celsius,
vezes a temperatura quando ele atinge o ponto de fusão, 40, menos a temperatura inicial, que era 30, né? Então, o que que nós teremos? Pessoal, nessa primeira fase, né, nós teríamos aqui 10 vezes 0,12, 40 menos 30, né, vezes 10. Ou seja, pessoal, para nós aquecermos esse corpo de 30 até 40 graus Celsius, nós precisaremos fornecer para ele 12 calorias. Tudo bem? Precisaremos, então, fornecer para esse corpo 12 calorias. Legal? Tudo bem? Essa seria aquela primeira fase, pessoal, lá da nossa setinha, né? Para aquecer o corpo até a temperatura de fusão. Legal? Aí, pessoal, atingiu aqui a temperatura de fusão, ó, 40 graus Celsius. Se ele atingiu a temperatura de fusão e a fonte quente continuou fornecendo calor, então nós temos a mudança de estado físico, né? Então, a quantidade de calor para o processo de fusão é dada pelo produto, massa vezes o calor latente de fusão, né? A massa é 10, só que, pessoal, o calor latente de fusão é incógnita. Lembram lá do enunciado? O que ele pede no enunciado, pessoal? Para determinar o calor latente de fusão. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó. Calor para o processo de fusão é igual a 10 vezes o calor latente de fusão. Tudo bem? Ok? Bom, pessoal, tem a terceira fase. Houve o processo de fusão, então esse corpo agora está no estado líquido, né? Aonde a temperatura dele no estado líquido vai ser elevada de 40 para 50 graus Celsius. Aí é calor sensível, né, pessoal? Variação de temperatura, ó, de 40 até 50 graus Celsius. Tudo bem? Então, nós teremos, ó, massa vezes o calor específico sensível do corpo, vezes a temperatura de equilíbrio, menos lá a temperatura de fusão, né? Tudo bem? Ou seja, ó, pessoal, a massa do corpo, 10 gramas. Observem que o calor específico sensível aqui, ó, quando ele está no estado líquido, é de 0,22 calorias por grau Celsius, né? Vezes a variação de temperatura. Olha lá, ó, pessoal, 50, temperatura de equilíbrio, e a temperatura, quando houve o processo de fusão, era 40 graus Celsius. Tudo bem? Olha aí, pessoal, 10 vezes 0,22 vezes 10, né? Então, pessoal, ó, para elevar agora a temperatura do corpo, que está no estado líquido agora, de 40 para 50 graus Celsius, nós precisaremos fornecer para ele 22 calorias. Tudo bem? Legal? Bom, vamos lá, pessoal, vamos dar sequência, né? Agora, precisamos analisar os elementos, né, que estão fornecendo calor. Nós temos o calorímetro. Como é que eu calculo, pessoal, a quantidade de calor cedida pelo calorímetro? Pessoal, observem que ele forneceu a capacidade térmica do calorímetro. Olha lá, ele fala lá no enunciado, um calorímetro de capacidade térmica igual a 20 calorias por grau Celsius. Pessoal, lembrem, a quantidade de calor, ela pode ser dada pelo produto, capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Lembram lá, pessoal, quando nós calculamos a capacidade térmica, nós não fizemos nos exercícios anteriores quantidade de calor dividido por variação de temperatura? Olha aí, pessoal. Portanto, a quantidade de calor, ela também pode ser dada pelo produto, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Tudo bem? Ou seja, ó, para o calorímetro, nós podemos fazer aqui capacidade térmica vezes a temperatura de equilíbrio
menos a temperatura inicial. Tudo bem? Ok? Não, não, Arthur, o calor latente de fusão é incógnita, Arthur, é o que nós precisamos encontrar, tá bom? Por isso que ele está parado ali, ó. Tá legal, Arthur? Ele é a incógnita do exercício, tá? Olha aí, pessoal, portanto, ó, a quantidade de calor cedida pelo calorímetro, ela será 20 vezes a temperatura de equilíbrio 50 menos a temperatura inicial, né? Temperatura inicial aí do calorímetro 60 graus Celsius, né? Então teremos 20 menos 10, legal? Tudo bem? Então, pessoal, olha lá, a quantidade de calor cedida pelo calorímetro igual a menos 200 calorias. Tudo bem? Então, ó, pessoal, o calorímetro está fornecendo aí 200 calorias para o corpo para que ele possa fazer esse processo, né, de transformação e chegar até a temperatura de 50 graus Celsius, né? Pessoal, tem mais um elemento aqui fornecendo calor, que é o líquido, né? Que estava inicialmente ali dentro do calorímetro. Observem, pessoal, que o líquido ele vai variar temperatura, né? Então é calor sensível, né? Variação de temperatura é calor sensível. Então, observem, ó, a quantidade de calor cedida pelo líquido, ela será 30 vezes o calor específico do líquido, que é 0,9, vezes a temperatura de equilíbrio, né, 50, menos a temperatura inicial do líquido, que é 60 graus Celsius, né? Então, nós teremos, ó, 30 vezes 0,9 vezes menos 10. Portanto, pessoal, o líquido ele irá fornecer uma quantidade de calor equivalente a menos 270 calorias. Então, pessoal, para que esse corpo, inicialmente na temperatura de 30 graus Celsius, ele seja aquecido, haja a transformação desse corpo do estado sólido para o estado líquido, e depois que ele passou para o estado líquido, essa substância ela seja aquecida até 50 graus Celsius, o calorímetro tem que fornecer 200 calorias e o líquido 270 calorias. Tudo bem? Legal? Mas ainda, pessoal, não encontramos o que ele pediu, né? O que ele está pedindo? Ó, o calor latente de fusão. Tá bom? Vamos lá, ó. Posso mudar o slide aqui, pessoal? Tudo bem? Sim? Olha aí, pessoal. Então, agora sim, ó. Nós temos a somatória, nós conhecemos todos os calores. Olha só, o calor necessário para aquecer o corpo sólido aqui na primeira fase, 12 calorias, mais o calor aqui de fusão, né? Então, 10 vezes o calor latente de fusão. Ó, lembrem que o calor latente de fusão é a nossa incógnita, né? Aqui, o 22, pessoal, é a quantidade de calor necessária, né? Para elevar aí a substância, né, no estado líquido de 40 para 50 graus Celsius, 22 calorias, menos 200. Olha aí, Ivan, agora apareceu o menos aí, né, Ivan? Olha lá, ó, o menos 200 é a quantidade de calor que o calorímetro cedeu, né? E o menos 270 a quantidade de calor que o líquido que estava dentro do calorímetro forneceu. Tudo bem? Legal? Então, pessoal, portanto, ó, nós teremos 10 vezes o calor latente de fusão. Aí aqui, pessoal, eu somei, tá? 12 mais 22, 34, menos 200, menos 270, isso aqui dá menos 436, tá bom, pessoal? Ó, esse menos 436 é a somatória aqui, ó. 12 mais 22, menos 200, menos 270, tá bom? Somando tudo isso aqui,
menos 436. Tá bom? Tudo bem? Então, portanto, pessoal, já volto lá no anterior, tá? Só concluir aqui, ó. Portanto, pessoal, nós teremos 10 vezes o calor latente de fusão, igual a 436. Portanto, pessoal, o calor latente de fusão dessa substância é igual a 43,6 calorias por grama, tá? Então, pessoal, portanto, né, a substância, né, na qual compõe esse corpo, ela possui aqui um calor latente de fusão equivalente a 43,6 calorias por grama. Tudo bem, pessoal? Sempre, Sabrina. Nem todos, tá, Sabrina? Não vamos exagerar também. Mas a maior parte, sim, Sabrina. Tá bom? Júnior, deu bastante trabalho, né? Uhum. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Sim, é possível, tá, Eduardo? É possível sim, tá? Tá? Já volto aqui no. Deixa eu só. O pessoal está me pedindo aqui para voltar no slide anterior. Carlos, termodinâmica não tem tarefas nem trabalhos, tá bom? É só a nota da prova, tá, Carlos? Sim, Leonardo, vou passar a lista de exercício para treino, sim, Leonardo. Tá bom? Posso, Sabrina. Vou preparar uma lista para vocês, eu coloco lá, tá bom? Legal? Por nada. Tudo bem, pessoal? Tranquilo na aula de hoje? Pessoal, eu tinha preparado aí vários exercícios para fazer com vocês, tá? Mas aí não tem problema. Na próxima aula, eu vou iniciar com vocês, tá bom? Com esse exercício 3 aqui, tá legal, pessoal? Aí eu vou fazer todos os exercícios. Tem mais um tema aqui, pessoal, nesses slides, que é o fluxo de calor, tá bom? Que eu quero falar com vocês também, o fluxo de calor, que vocês me perguntaram lá de tempo, né? Quanto tempo vai demorar, né, para que esse processo ocorra? Então, isso aí, pessoal, nós calculamos através do fluxo de calor, tá bom? Então, nós vamos, na próxima aula, eu vou fazer com vocês exercícios envolvendo o fluxo de calor também, tá bom? Vamos, Matheus. Não sei se na próxima aula já vai começar, mas nós vamos trabalhar principalmente nas transformações termodinâmicas. Nós vamos trabalhar com derivadas integrais, tá? No próximo tema, tá bom? Uhum. Wilton, o ritmo, ele está um pouco mais acelerado, tá, Wilton? Tá bom? Ele acaba sendo um pouco mais rápido, tá? Uhum. Mais um, Carlos? Poxa, esse aqui, Carlos, que você está precisando? Opa. Sim, Vitor, sim. Pessoal, do número 1, mas qual, Carlos? Não estou entendendo. O do exercício 1, você diz, Carlos? Pessoal, tudo bem? Tá, vou voltar lá, Carlos. Alguma dúvida, pessoal? Entenderam bem o conceito de calor específico sensível, calor latente, as trocas de calor? Tudo bem, pessoal? Esse aqui, Carlos, que você precisa? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? É isso aí. Pessoal, então tá bom. Se vocês não têm mais dúvidas, tá? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui,
tá, pessoal? Na próxima aula, então, eu vou fazer mais exercícios aqui com vocês para fixar bem esses conceitos de calor latente, calor sensível, essa parte de trocas de calor, e aí eu vou acrescentar mais um tema, que é o fluxo de calor. Tá bom? Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Se vocês não têm mais dúvidas, então agradeço aí a todos aí pela participação, tá? Pela presença, tá legal? O gráfico ajuda bastante, né, Jorge? É. Então tá bom, pessoal. Desejo a todos aí uma boa noite, um bom descanso, tá? Um bom fim de semana, né? Amanhã já é sexta, tá bom? E pessoal, se cuidem, hein? Se cuidem, que essa pandemia tá demais, né, pessoal? Tá bom? Uhum. É, não, os slides estão lá no Teams, tá bom? Wilton, cuidado aí, Wilton. Ó, a pandemia aí, hein? Não vai abusar, hein? Uhum, uhum. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos, hein? Bom descanso. Uhum, uhum.